Shalom Aleichem, a paz seja com vocês, meus irmãos, que têm nos acompanhado a cada estudo, a cada live. E nós iremos estudar hoje um pouco sobre essa noite, sobre essa data tão frisada, essa data 9 de Ave. Ela é um memorial do nosso povo, está na memória, porque nessa data, Tisha B'Av, do calendário judaico, do calendário que o Eterno assim estabeleceu, aconteceu várias tragédias, e a qual nós iremos assim relatar aqui diante dessa noite, a qual todo o nosso povo de Israel, todos os judeus estão nesse mesmo sentido. Muitos até nessas 24 horas, 25 horas, estão em um ato de jejum, de jejuar. É como se fosse hoje um Yom Kippur, o 9 de Ave, de Tisha B'Av. Então, para nós, Vou colocar no grupo e você repete de novo. certo. Só um minuto. Então, para nós estarmos dando seguimento, fazendo conforme o nosso povo faz, isso nos deixa muito maravilhado. Então, irei fazer uma tefilá, uma oração. Nove de Tisha B'Av. Ele em todo o mundo, todo o nosso povo está assim nessa data. E é uma data que aconteceu várias tragédias, né? Vários acontecimentos, várias barbaridades no 9 de Ave, de Tisha B'Av. Irei fazer uma tefilá, uma oração, e assim nós entraremos mais fundo sobre essa data histórica, essa data que está na memória do nosso povo. E o que essa data tem a ver com a volta de Mashiach. Avinu Malkeinu Shabbat Shammai, nosso Pai que está nos céus. Nesse momento, meu Pai, eu entro em Tua presença, Pai eterno, em nome de Yeshua, que os Teus malahins possam estar acampados ao lado de cada um dos Teus servos. Nesse momento, que o Senhor, meu Pai, possa nos guardar, nos preencher com Teu Ruach HaKodesh, o Teu Espírito Santo. E que ao abrir os nossos lábios, meu Pai, que não fale o eu, Pablo, que não fale o meu intelecto, o meu conhecimento, meu Pai. Mas que fale conforme o Senhor determinar, conforme o Senhor queira falar no coração de cada um daqueles que vierem ouvir. E assim, meu Pai, nós te suplicamos em nome de Yeshua. Amém. Então, meus irmãos, shalom, shalom. A irmã Lucineide está aí já nos acompanhando. Shalom para meu irmão. Amém, minha irmã. Shalom. Então, hoje, ao pôr do sol, se começou o 9 de Tisha B'Av, o 9 de Ave. Né? Então, como historicamente, essa data, ou aproximadamente essa data,
se aconteceu, meus irmãos, ao longo da história, muitas coisas terríveis. Segundo os nossos irmãos, um deles foi os 12 espias, a qual foram espiar a terra. Os 12 espias, e 10 deles profanaram com as suas narrativas a terra, amaldiçoaram, agiram com incredulidade. E segundo a tradição dos nossos sábios, foi justamente num período de Tisha B'Av, o 9 de Ave, o 9 de Ave. Então, essa data é uma data que teve esse acontecimento lá no deserto. Nessa data também em que o templo foi destruído, o templo de Salomão, que Salomão ergueu, a qual o nosso povo ia para adorá-lo, para apresentar o seu sacrifício diante de Adonai, lá no Miscan, no Beit Hamikdash. Então, o que acontece? Tudo nesse período de 9 de Ave. Também, nesse período, também foram, assim, no ano 70, Tito invadiu e assim destruiu e queimou o templo. Também, nesse período dessa data de 9 de Ave, o nosso povo foi expulso da Inglaterra, foi expulso também nesse mesmo período da França, no período ali medieval. O nosso povo foi maltratado, também expulso da Espanha. Então não é algo, um acontecimento por acaso, não é coincidência. Para alguns pode até soar como coincidência, mas para o nosso povo é um sinal, é algo que o nosso povo ele tem como memorial, como memória. Sabe por quê? Porque quando o nosso povo ele coloca as tragédias como memória dos acontecimentos passados, isso traz também algo por que causou essas tragédias. E uma vez que o nosso povo traz em memória os acontecimentos, eles buscam fazer da forma certa para que não venha a praticar os mesmos erros que causou as tragédias. No mesmo período mais próximo teve também o Holocausto também, que foi próximo também. Então nós iremos assim, nesse 9 de Ave, de Tisha B'Av, nós iremos estudar o livro das Lamentações. Assim o nosso povo também está fazendo nessa noite, nas suas sinagogas, nas suas beites, lendo o livro de Lamentações, lamentando, colocando o nosso povo como viúva, nosso povo que vivia bem, muito, multidão seguindo e se encontrava deserta. Então, irei assim pegar alguns pontos e estarei falando, compartilhando com nossos irmãos. Então, é um dos dias de jejum mais importantes do judaísmo, marcado por um dia de luto pela destruição do primeiro templo de Jerusalém. Então, como eu falei aqui, então 9 de Tisha B'Av é uma das datas mais profundas e solenes do calendário judaico, ao longo de 2000 anos. Então, como eu falei, teve a destruição do primeiro templo em Jerusalém, a qual o nosso povo foi lançado
para ser cativo na Babilônia, né? A qual o líder deles era Nabucodonosor. Então teve esses acontecimentos. Então aqui, como teve os 10 espias, como eu falei, começa aqui na Torá, em Números, capítulo 13, verso 14, que foi esse mesmo período que o nosso povo, de 9 de Ave, se rebelou contra o nosso Criador, né? A qual profanou com suas palavras, com sua narrativa, a terra que o Eterno prometera a Abraão, Isaque e Jacó. Então eles profanaram com suas palavras, com suas incredulidades, né? Então, começou aqui, começou nessa data, a qual há consequências que mudou a história, mudou a sequência de muitas coisas, né? Mudou a rotação de muitas coisas do plano de Deus, foi essa rebelião dos 10 espias, dos 10 líderes que se rebelaram contra Deus, né? E por consequência da rebelião dos 10 espias, o povo ficou nessa mesma data, né? Vagando, andando pelo deserto durante 40 anos. Então é uma data que o nosso povo mantém como memória, para não se esquecer. E todas as vezes que nós esquecemos das consequências que vêm sobre nós pelos nossos atos de desobediência, pelo nosso ato de incredulidade, de falta de fé, todas as vezes que nós esquecemos isso, nós voltamos a praticar a mesma coisa de novo. Por isso que o nosso povo não esquece, eles têm como memorial os acontecidos trágicos. Por quê? Porque todas as vezes que o nosso povo de Israel estava afastado de Deus, todas as vezes que o nosso povo estava caminhando por caminhos que não era o que Deus tinha determinado, vinha consequências sobre o nosso povo. Então por isso que eles não esquecem. Eles não esquecem dessa data. E é um memorial para o nosso povo de Israel. É um memorial, tanto é que é tão importante essa data que nesse período, agora mesmo, o nosso povo está 25 horas de jejum. É como se fosse um Yom Kippur. Eles sentam no chão nesse momento. Então eles assim, tira toda a regalia da carne nessas 24 horas, nessas 25 horas. Né? Então, é muito importante, meus irmãos, é muito importante nós assim entendermos a trajetória do nosso povo. Porque tudo que se refere a Israel se refere a nós. Tudo que se refere ao nosso povo se refere a nós. Como falou aqui em Romanos capítulo 15, 25 a 27, olha o que diz. Romanos capítulo 11, 25 a 27. Aí a irmã Gelza também está aí. Shalom, minha irmã. A minha esposa também, Shalom, né, nos acompanhando. Então hoje nós estamos fazendo uma reflexão sobre Romanos, sobre o 9 de Tisha B'Av, 9 de Ave. Então aqui diz aqui, e eles acharam por bem fazê-los, mas a verdade é que eles devem isso, pois se os gentios participaram com os judeus nas questões espirituais, então o gentio tem o dever de ajudar os judeus em questões materiais. Então nós somos uma família. Nós e o nosso povo de Israel, nós somos uma família. Gentio e judeu é uma só família. Então a dor que o meu povo sentir
é a mesma coisa de a pessoa estar me ofendendo. Se a pessoa ofender o meu povo de Israel, está me ofendendo. Né? Se a pessoa perseguir o meu povo de Israel, está me perseguindo também. Né? É bom deixar aqui claro que Yeshua, Jesus, ele não é americano, nem brasileiro, ele não é chinês, não é russo, não é ucraniano, ele é judeu. É bem claro, é muito bom deixar bem claro isso, que Yeshua, ele é judeu. Glória a Deus. Né? Então, uma vez que eu estou agindo com ódio contra o meu irmão, o irmão de Yeshua, que é o povo de Israel, eu estou também com ódio com Yeshua. Né? Porque Yeshua é judeu, Yeshua ele é da tribo de Judá. Quem é Judá? Né? Judá é filho de Jacó, filho de Jacó. Né? Filho de Jacó, a qual veio de Isaac, a qual veio de Abraão. E as sequências veio seguindo para frente o Mele Davi, o rei Davi. Então não tem como eu dizer que eu amo a Yeshua e eu estou com ódio contra o povo de Israel. Não existe isso. Né? Não existe isso. Né? Até mesmo para entrar no povo, para ter os benefícios do povo, tem que abraçá-lo, assim como fez Ruth. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Não tem como desvincular uma coisa da outra. Né? Não tem como. Então aqui, segundo a tradição rabínica, essa rebelião dos 10 espias que se rebelaram contra Deus, ao não entrar na terra prometida quando o Eterno mandou ir e possuir, né? Foi nesse mesmo período, segundo os nossos sábios, no período de Tisha, né? Tisha B'Av, né? No dia de 9 de Av, aproximadamente. Então, esses acontecimentos, então, segundo a palavra, diz que eles passaram a noite toda chorando, se arrependendo do ato que eles tinham feito. Mas eles falaram duramente contra o Eterno, eles blasfemaram da terra, eles profanaram com suas palavras, com a sua narrativa a fé, eles amaldiçoaram. Então eles choraram durante a noite toda. E o Eterno falou, fala com eles agora para não ir mais. Para seguir o caminho do deserto. Então teve consequências. Muitos deles, aqueles 10 líderes, foram mortos. Foram mortos. Então é um memorial que o nosso povo tem para não praticar o que veio causar o juízo, a tragédia. E aqui também vem a destruição do primeiro templo, no ano 586 a.C. de Yeshua. No ano 586 a.C. de Yeshua, Nabucodonosor, nesse mesmo período de 9 de Tisha B'Av, no 9 de Av, do calendário judaico, Nabucodonosor entrou em Israel com seu exército e tocou fogo, destruiu todo o Beit Hamikdash, todo o templo, né? E levou nosso povo cativo, levou nosso povo para terras estranhas. Né? Então, o que acontece? O templo que Salomão tinha erguido para adorar o Deus verdadeiro, o Deus Todo-Poderoso. Né? E muitas das vezes, meus irmãos, Deus permite as coisas acontecerem em nossas vidas para nós despertarmos. E nós não podemos esquecer daquilo que vem sobre nós. Por consequência do nosso pecado, não podemos esquecer. Outra lembrança também traz quando o Yeshua chega ali
no tanque de Betesda, e ele tinha 38 anos, aquele cego ali, e Yeshua falou, levanta, toma a tua cama e anda. Por que Yeshua mandou ele levar a cama dele? Para todas as vezes que ele olhar para a cama dele e lembrar que ele era um aleijado. Para ele ser grato a Deus por toda a vida, por todo o resto de vida que ele viesse a viver. Então nós não podemos esquecer. Nós devemos aprender com o nosso povo. Entranhar a palavra de Deus, entranhar a história dentro de nós. Então o que acontece? Então foi nesse período que Nabucodonosor assim entrou e destruiu a cidade toda, e todos foi levado a cativo, foi para a diáspora, Então, e nessa noite nós iremos assim, depois que eu acabar de dar essa préviazinha aqui, nós iremos ler nessa noite o livro das Lamentações todo, porque o nosso povo está fazendo isso. Então a palavra de Deus diz, chorai com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Chorar com os que se alegram, chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Isso é muito profundo. Então aqui também, segundo os nossos sábios, a destruição do segundo templo, no ano 70 depois de Machia, profetizado inclusivamente por nosso rei Yeshua, em Mateus 24. E aqui depois de retornar ao exílio, um novo tempo foi erguido. Depois que o nosso povo retornou do exílio, reconstruiu o templo de Salomão, e o que aconteceu? Por que o segundo templo ele foi destruído? Eles estudam, nossos sábios estudam várias vezes, mas eles chegaram à conclusão que foi ódio, ódio contra o seu irmão. Ódio gratuito, ódio infundado contra o seu irmão. Então, por isso, quem foi o irmão de Israel? O seu irmão que ele agiu com ódio? Yeshua. A consequência, no mesmo período de 9 de Ave, o segundo templo foi também destruído por consequência do ódio infundado. E muitas das vezes também trazendo para a nossa realidade, esse ódio infundado está vivo muitas das vezes em nossas casas, em nossas comunidades, em nossas igrejas, em nossas querrilá, em sinagogas, entre amigos. E todas as vezes que você tem um ódio infundado contra o seu irmão, contra o seu próximo, haverá consequências. Então deixa isso para nós um exemplo de nós não agirmos como o nosso povo agiu. Então, nesse mesmo período de 9 de Ave, o segundo templo foi destruído por Tito. Tito, ele era se tornou general de Roma, e a qual no ano 70 ele veio a destruir o nosso templo, tocou fogo, e aí foi a pior diáspora, foi essa, que lançou o nosso povo para várias nações. O nosso povo foi expulso de sua terra e só voltou para a sua terra em 1945 a 48, que o nosso povo voltou para a terra de Israel. Se cumprindo também a profecia de Isaías, pode nascer uma nação em um só dia. Então, profecias cumpridas. Então, segundo os nossos sábios, também foi nesse mesmo período. E o que aconteceu? Pelo esse ódio infundado contra um tzadik, um justo, que era Yeshua, veio a consequência de o templo ser destruído
e automaticamente não ter mais os sacrifícios. Os sacrifícios parou. Cessou o sacrifício. Não tem mais tempo. Só tem um local e lá tem uma mesquita. Então tem consequências em nossas vidas que pode durar tempo. Pode durar tempo. Por isso que nós devemos não esquecer daquilo que nos levou, que nos trouxe de volta aos pés do Eterno. Né? Não podemos esquecer isso. Então aqui, outra tragédia também associada a 9 de Ave. Ao longo do século, na tradição, a derrota de Simão Bar Kokhba. Quem foi ele? Simão Bar Kokhba foi Akiva, o rabino Akiva, um dos sábios, ungiu Bar Kokhba como Messias e foi se rebelar contra os romanos. E o que aconteceu? Uma tragédia. Muitos foram mortos nesse mesmo período de 9 de Ave. No ano 1290, nesse mesmo período, o nosso povo foi expulso da Inglaterra. Não é coincidência. Algo espiritual. Para o nosso povo é um sinal, é um memorial. Para alguns é uma coincidência, mas para nós não. E não o nosso povo. Então o que acontece? Então, também nesse mesmo período, a expulsão do nosso povo da França, no período medieval. Também nesse mesmo período, aproximadamente, no ano 1492, o nosso povo foi assim expulso da Espanha. Foi expulso da Espanha, nesse mesmo período. Então, por isso que, quando vai se aproximando essa data, meus irmãos, o nosso povo já fica alerta, já fica atento, né? Porque tudo, o mundo espiritual, o mundo espiritual conspira contra nós. A maldade do mundo espiritual, da parte do mal. Então, por isso que o nosso povo, nesse período, eles ficam mais atentos, mais alerta. Né? Nesse período eles estão em consagração, eles estão vigiando, porque já tem um histórico. Não é uma coisa isolada da outra, é um histórico, né? De sequências que nesse período acontecem as tragédias. Né? Então aqui, nesse dia, nessa noite, no período de 25 horas, como eu citei, o nosso povo, ele é como se fosse um Yom Kippur hoje. Eles não comem, não bebem, não tomam banho, não se perfuma, não usa óleo, né? Óleo odorizante, né? Óleo aquele hidratante, né? Não usa calça, não usa calçado de couro, né? Não tem relação sexual com no casamento, né, do cônjuge, não tem. Então nessas 25 horas é como se fosse uma das datas mais importantes de Israel fora do Yom Kippur, né? Porque traz em memória arrependimento do nosso povo. Por isso que eles lêem o livro das Lamentações. Então aqui as luzes das sinagogas costumam permanecer reduzidas. As pessoas sentam em bancos baixos ou no chão. Ou seja, em sinal de humildade, em sinal de quebrantamento. De quebrantamento. E lê-se o livro de Lamentações. Né? Evita-se cumprimentar com muita alegria, né? Esparrafatória. Né? Só o essencial, porque está entranhado dentro de nós isso. Está entranhado dentro de nosso povo, está no DNA. Né? Para não esquecer, assim como nós estamos no Peça,
nós estamos ali celebrando o Pêssar e como se tivesse, é mais do que uma liturgia, é mais do que uma cerimônia, é como se você tivesse no êxodo, na saída do nosso povo do Egito. Para você também sentir o momento que você está comendo as ervas amargas, como você sentir como era tão duro, né, o trabalho do nosso povo. Assim também nós devemos fazer, né? Também aquele que não puder jejuar o dia todo, que ao amanhecer desse dia faça um período de jejum, né, de jejuar, de se anular, né, em prol também disso, né, em prol também dos nossos erros, criar uma memória nisso para nós não praticarmos novamente, né? Então aqui lê-se o livro de Jeremias. Então o que tem a ver, né, o 9 de Ave, né, com a volta de Machia, com a volta de Yeshua, né? Então o primeiro templo ele foi destruído por causa da idolatria. O segundo templo foi por causa de um ódio gratuito, né, contra o seu irmão. Então são atribuídos esses dois períodos da destruição do segundo templo, né, do primeiro e do segundo templo. O primeiro por causa da idolatria, porque não estava descansando a terra no dia de Shabat, devido a muita idolatria, imoralidade, derramamento de sangue. E qual foi a consequência? Primeiro templo destruído por Nabucodonosor. Foi para o exílio. Voltou do exílio, ódio gratuito contra quem? Contra seu irmão. Quem foi o irmão? Machia, Yeshua. Então aqui, segundo o nosso povo, diz que Machia vai nascer nesse dia. Como assim? Como Machia vai nascer nesse dia? Nesse 9 de Ave. Né? Então vamos lá. Embora seja um dia de luto, o 9 de Ave também aponta para a esperança. Que é a nossa esperança? A Machia. Porque todas as vezes que você se arrepende, que nosso povo se arrepende, traz o quê? Traz esperança. Né? Traz dias melhores. Né? Traz lembrança e esperança. Quem é a nossa esperança? A Machia. Shiló, ungido de Israel. O desejado das nações. Então esse dia também, esse 9 de Ave também traz alusão a Machia. A nossa esperança. A qual nós depositamos nele. No eterno Deus através de Yeshua. Então aqui, os profetas anunciaram a restauração de Jerusalém. Zacarias 8, versos 19 diz: Deus declara que o jejum nacional se transformará em dias de alegria, quando houver restauração plena. Por isso o Tisha B'Av encerra o período de tristeza, mas também alimenta a expectativa de redenção. Então, não só traz a tristeza, mas também traz a redenção, porque através do momento que o nosso povo está assim, trazendo memória, trazendo arrependimento, ele está automaticamente voltando para Deus. E quando nós voltamos para Deus, acontece transformação, acontece redenção, acontece restauração de nossas vidas, restauração de nossos familiares, restauração de nossa casa, restauração de nossa vida espiritual. Todas as vezes, meus irmãos, como eu já falei, há três possibilidades de Deus revogar o seu decreto de juízo. É a Tzedaká. Tzedaká é você agir com justiça, é você agir com caridade. A outra é Techuvá, é tudo com Techuvá. Techuvá é retornar. Retornar para Deus. Você parou e falou: eu estou no caminho errado, e retorna, se arrepende. E a outra é a Tefilá. Tefilá é a oração.
é você parar e você orar a Deus. Essas três coisas podem revogar o decreto de Deus. É um decreto de juízo, um decreto de morte, assim como fez o povo de Nínive. Jonas foi lá e proclamou a palavra do Eterno lá na cidade de Nínive. Então há três. Se tem um decreto de morte em sua vida, só vai acontecer esse decreto se você quiser. Mas se você buscar a Deus, se você se arrepender, se você praticar caridade, se você praticar mais do que caridade, Tzedaká. Tzedaká, ele é justiça. Ou seja, se o meu irmão ele dorme no relento, ele está fora da sua história que Deus escreveu para ele, e ele lá está passando frio e passando fome. Como é que você age com o Tzedaká, com justiça? Eu sou imagem e semelhança de Deus, eu sou filho de Deus, ele também é. Então é justo que, não é justo que o meu irmão está debaixo da marquise passando frio e fome, e eu estou aqui na bonança e não estou me importando com ele. Então quando eu ajo com justiça, eu vou alimentá-lo, eu vou cobri-lo, eu vou visitá-lo. Aleluia! Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. E o nosso povo, meus irmãos, ele sabe disso. Tanto é que quando eles erram contra o Eterno, eles começam, nossos irmãos que têm muito dinheiro, os rabinos, muitos deles, começam a agir com caridade com as pessoas. Né? Contribuir para o orfanato, contribuir para um centro de reabilitação das pessoas. Eles agem com caridade, né? Porque sabe que o Eterno ele gosta disso, né? Então nós devemos fazer isso, né? Então aqui uma reflexão maravilhosa. Então o que traz para nós fazer uma reflexão nessa noite? 9 de Ave. Primeiro, as consequências da incredulidade e da desobediência. Assim como nós também estamos trazendo em memória do nosso povo, do que aconteceu, nós também devemos trazer em memória o que nós fazemos para Deus. Ou seja, o que deixamos de fazer. Muitas das vezes deixamos de fazer o certo para fazer o errado. Né? Então, as consequências da incredulidade e da desobediência. A importância da unidade e da reconciliação. A necessidade de arrependimento. A esperança de restauração mesmo após um período de grande sofrimento. A Sinte Chabeave não é apenas um memorial de perdas passadas. É um chamado contínuo à renovação espiritual, à fidelidade a Deus e à expectativa de um futuro de paz e restauração. Então, meus irmãos, o nosso povo também traz também, para nós começarmos a ler aqui o livro de Lamentações, como é de costume no nosso povo, né? Irei ler aqui. Cadê? Aqui. Porque o Mashiach é ligado a 9 de Ave. Por quê? Existe uma antiga tradição rabínica registrada no Talmud babilônico Sanhedrin 98b, segundo a qual o Mashiach nasce num dia em que o templo foi destruído. Essa afirmação é entendida principalmente principalmente uma imagem teológica. No momento da maior escuridão, Deus já prepara o início da redenção. Então, por isso que ele nasce no dia de 9 de Ave. Porque quando vem uma sentença, vem a escuridão, também Deus também faz nascer nesse dia também a redenção, faz também nascer nesse dia a luz. E tudo é símbolo de Mashiach.
é símbolo de Yeshua, nosso rei. Então, os sábios ensinam que no primeiro templo caiu por pecados graves, como idolatria, imoralidade e derramamento de sangue. O segundo caiu por ódio gratuito, Sinat Rinan. Assim, a reconstrução não depende apenas de edifício, mas também de transformação espiritual, justiça e reconciliação. Após a era messiânica, os profetas descrevem que esse tempo como imagem de paz, renovação. Então, é muito maravilhoso, meus irmãos. Nós iremos ler agora o livro de Lamentações. Lamentações, assim como o nosso povo também faz nesse dia, trazendo em memória. Porque quando nós trazemos em memória algo que se passou, nós também lutaremos para não fazermos de novo, e não voltar. Por isso que todas as vezes que o memorial do Holocausto é para que traga em memória para não voltar a acontecer novamente aquilo, para não voltar a acontecer novamente aquilo, mostrando para essas gerações presentes e futuras. E também não praticar os mesmos erros de pecado que a consequência foi a morte de muitos nossos irmãos. Então iremos ler agora o livro de Lamentações. Como está deserta a cidade, que uma vez foi repleta de pessoas, anteriormente grande entre as nações, agora é como uma viúva, uma vez princesa entre as províncias, tornou-se uma vassala. Olha a consequência. Uma cidade que vivia habitada se tornou viúva por consequência do pecado. Ela chora à noite de forma amarga, lágrimas rolam por seu rosto. Nenhum de todos os seus amantes está ali para consolá-la. Seus amigos todos traíram, tornaram-se seus inimigos. Judá correu para o exílio, em fuga da opressão e da escravidão sem fim. Ela vive entre as nações, mas não encontra descanso ali. Seus perseguidores a lançaram em meio às suas aflições. Um ponto aqui interessante que eu estava ouvindo, que o Brasil é o país que mais tem descendente de Judá. Estava vendo isso ontem. Que o Brasil é o local onde tem mais descendente de Judá, a qual Yeshua veio da tribo dele. As estradas para Sion lamentam para Sião, pois ninguém vem para as festas. Seus portões estão desertos. Seus corranins ou sacerdotes gemem. As jovens estão tristes. Como isso é amargo para ela. Seus adversários tornam-se em cabeça. Os inimigos descansam, pois Adonai a fez sofrer. Pois seus muitos pecados, seus filhos foram levados cativos diante dos adversários. Então o que acontece, meus irmãos? O Eterno falou lá em Devarim, Deuteronômio, falou assim: se vocês guardarem os meus mandamentos, eu farei vos cavalgar entre as nações, entre seus inimigos. O Senhor diz lá em Deuteronômio, eu farei você ser cabeça. E aqui, quando nós agimos contra o nosso Deus de forma errônea, errada, os inimigos da gente se tornarão cabeça sobre nós.
Olha só. Seus inimigos tornarão-se cabeça. Os inimigos descansam. Olha, pois Adonai a fez sofrer. Pois seus muitos pecados, seus filhos foram levados cativos diante do adversário. Todo o esplendor saiu das filhas de Sião. Seus príncipes tornaram-se como servo, incapaz de encontrar pastagem. Correndo aos exauridos, fugindo do caçador. Nos dias de sua aflição e angústia, Jerusalém se lembra de todos os tesouros que lhe pertencem, desde os tempos antigos. Agora teu povo cai no poder do adversário, e ela não tem ninguém para ajudá-la. Seus inimigos zombam dela por causa da sua desolação. Jerusalém pecou de modo grave. Por isso ela se tornou impura. Todos os que a honravam desprezaram-na agora. Pois a viram nua. Ela mesma geme e vira o rosto para o lado. Sua impureza estava em suas saias. Elas não pensou em como isso acabaria. Desde a sua queda surpreendente, ninguém veio para consolá-la. Vê Adonai como sofro. Vê Adonai como sofro, pois o adversário triunfou. Inimigos estenderam a mão para pegarem todos os tesouros. Ela viu os goim, ou seja, os gentios, se aproximando e entrando em seus santuários, os que tu proibiste, até entrar em tuas assembleias. Isso aqui foi profundo, meus irmãos. Isso aqui foi uma vergonha. Foi uma tristeza imensa, porque o santuário, a qual o santo sagrado, que tinha leis para entrar dentro dele, eles viam o santuário sendo profanado, entrando os goins, pegando os tesouros, profanando o santuário, vendo seus filhos sendo levados cativos, vendo a sua nudez, porque a maior vergonha, segundo a Torá, é a pessoa ver a nudez da outra. A pessoa ver a nudez da outra é uma coisa, mas a outra ver a sua nudez, aquele que está sendo contemplado nu fica envergonhado. Quando você contempla a nudez, você não sente a vergonha, porque você está vendo, mas aquele que está sendo visto nu é uma vergonha imensa. Aí você entende o que aconteceu com Noa e seu filho. Por isso que o Eterno fala assim: não veja a nudez de seu pai, de sua mãe, a não ser que esteja doente. É outra história, é outro contexto. É uma exceção. Não veja a nudez de sua cunhada, não veja a nudez de seu primo de primeiro grau, não veja. Isso é sério. Isso é sério. Que isso não aconteça com vocês, com todos os que passam por aqui. Vejam apenas, olhe, se há qualquer dor como a dor infligida a mim. A dor que Adonai me fez sofrer num dia de sua ira ardente. Das alturas ele enviou fogo aos meus ossos. Ele armou a rede para capturar meus pés. Fez-me retornar, deixou-me desolada e em miséria o dia todo. Meus pecados foram presos a um jugo, amarrado à sua mão. Ela pesa sobre meus pescoços e minhas forças. Adonai entregou-me nas mãos de quem eu não suporto. Todos os homens fortes em meus muros foram
foram rejeitados por Adonai. Ele estabeleceu um tempo específico para destruir meus jovens. Adonai pisou as virgens, as filhas de Erudá, como as uvas da prensa do largar. Choro por causa dessas coisas. Choro por causa dessas coisas. Meus olhos, sim, meus olhos vertem lágrimas, porque todos os que poderiam consolar e restaurar minha coragem encontram-se distantes. Meus filhos encontram-se em estado de choque, pois os inimigos prevaleceu. Sion estende a mão, mas ninguém há para consolá-la. Adonai ordenou acerca de Jacó que seus filhos, que seus vizinhos sejam adversários dele. E Jerusalém tornou-se por eles algo impuro e sujo. Adonai está certo, pois me rebelei contra a sua palavra. Ouça, por favor, todos os povos, e vejam como estou sentindo dor. Minha jovem, meus rapazes foram levados a cativeiro. Chamei meus amantes, mas eles me abandonaram. Meus corranins e líderes pereceram na cidade, enquanto procuravam comida para manter-se vivo. Vê, Adonai, como estou angustiada. Tudo em mim se agita. Meu coração convulsiona-se do lado de dentro, pois fui tão rebelde do lado de fora. E a espada traz privação. Do lado de dentro é como morte. As pessoas ouvem quando gemo, sem ninguém para me consolar. Todos os meus adversários ouviram sobre minha angústia, e eles se alegram de fato de terem feito isso. Traz o dia e traz o dia que prometeste, para que eles sofram como eu. Que toda impiedade surja diante de ti, então fazes com ele. O que fizeste comigo por causa de todas as minhas transgressões? Pois meus gemidos são muitos e meu coração está doendo. Quanto envolveste em escuridão, Adonai, em tua ira, a filha de Sion, ele lançou do céu à terra o esplendor de Israel. Esqueceu do estrado de seus pés o santuário no dia da tua ira. Sem piedade, Adonai devorou a todas as habitações de Jacó. Em sua ira destruiu a fortaleza da filha de Judá, derrubando-as ao solo, profanando assim o reino e seus líderes. Em sua ira ardente eliminou todos o poder de Israel, retirou sua mão direita protetora, aproximando dos seus inimigos, irrompeu em Jacó como um fogo flamejante que consome tudo à sua volta. Esticou seu arco como um inimigo, como a mão direita. Preparou-se como um adversário, matou todos os de aparência agradável. Na tenda das filhas de Sion, ele verteu sua fúria em fogo. Adonai tornou-se como um inimigo e devorou Israel. Devorou todos os seus palácios, destruiu todas as suas fortalezas, pois multiplicou o lamento e gemido das filhas de Judá. Então aqui, meus irmãos, esse lamento aqui, quando eu chego a pronunciar que quando nós estamos certos, quando nós estamos fazendo a coisa certa, Deus, ele irá lutar por nós. Deus irá lutar ao seu favor. Mas se nós agirmos com indiferença com o nosso Deus, ele vai nos tratar como um inimigo. Olha o que ele fez aqui. Tratarei Israel como inimigo. Adonai tornou-se como um inimigo, devorou Israel, devorou todos os seus palácios, destruiu todas as suas fortalezas, pois multiplicou o lamento e o gemido das filhas de Judá. Ele destroçou os tabernáculos tão facilmente quanto um jardim.
destruiu o lugar da assembleia. Adonai fez Israel esquecer-se dos tempos designados, dos shabatotes, do calor de sua ira. Rejeitou os reis, o rei e o corrém, sacerdote. Adonai rejeitou o seu altar, renegou seu santuário e entregou os muros de seus palácios ao poder do adversário. Ele deu grito na casa de Adonai, que soavam como um dia de festa. Olha só, que vergonha. Adonai decidiu destruir os muros de Sion, das filhas de Sion. E ele mediu como linha e não reteve a mão até as ruínas completas. Trouxe a aflição, a fortificação e aos muros, junto a eles jazes abatidos. Seus portões caíram por terra. Ele destruiu e quebrou as trancas. Seus reis e seus líderes estão entre os goim. Não há mais Torá. E seus profetas não recebem mais visões de Adonai. Olha só. Os líderes das filhas de Sion sentam-se no chão, em silêncio. Eles lançam um pó sobre a cabeça, os vestes pano de saco. As moças de Jerusalém curvam a cabeça até o chão. Meus olhos estão consumidos de choro. Tudo revolve em mim. Estou perturbado pelas feridas do meu povo, pois crianças e bebês desmaiam pelas suas ruas e cidades. Eles clamam às suas mães, onde há algo para eu comer ou beber, enquanto desmaiam pelas ruas da cidade, dando o último suspiro junto ao peito de sua mãe. Aqui é uma cena profunda, meus irmãos. É uma cena triste, né? Louvado seja Deus. Quando nós estamos certos diante de Adonai, Ele nos trata como a menina dos nossos olhos. Tudo aquilo que vem, todo ser humano, quando vem algo na direção dos seus olhos, a primeira reação que nós temos é proteger os nossos olhos, a nossa visão. Mesma coisa o nosso Deus. Quando nós estamos alinhados à sua vontade, tudo que vir na nossa direção para causar dano, Ele coloca a mão dele para nos proteger. Então aqui foi uma cena de lamentação, ele colocando aqui que as mães contemplavam seus filhos morrerem, dar os últimos suspiros. Meus olhos estão consumidos. Eles clamam a sua mãe, onde há algo para eu comer ou beber, enquanto desmaiam pelas suas cidades, dando o último suspiro junto ao peito de sua mãe. Que posso dizer a vocês? O que pode ser comparado a você, filha de Jerusalém? Que exemplo posso oferecer para consolar, filha virgem de Sion? Pois sua queda é tão vasta quanto o mar. Quem pode curar? As visões de seus profetas a seu respeito eram fúteis, apenas uma demão de cal. Eles não expuseram suas culpas para reverter a sua sorte. Não as visões que contaram a você. Eles a você eram encantadoras, mas fúteis. Todos os que passam por suas estradas batem palma quando a veem, assobiam, e balançam a cabeça pelas filhas de Jerusalém. Esta cidade foi chamada perfeita de beleza, alegria de toda a terra. Todos os seus adversários abrem a boca para zombar de você. Eles assobiam, rangem os dentes, dizem: nós a devoramos. Este é o dia pela qual esperávamos e agora vivemos para vê-lo. Ou seja, batendo palmas,
Adonai fez o que planejou, cumpriu a sua promessa, decretada em tempos antigos. Ele destruiu sem piedade, deixou os inimigos tripudiar sobre você. E encheu seus adversários de orgulho. Seu coração clama, Adonai. Muro das filhas de Sion, que as suas lágrimas caiam como uma torrente dia e noite. Não se dê pausa, nem descansos a seus olhos. Levante-se e grite no meio da noite, no princípio da vigília. Derrame seu coração como água diante da face de Adonai. Erga a mão para ele, pela vida de seus bebês, que desmaiam de fome em todas as esquinas. Adonai olha e vê a quem atormentar-te assim. Deverão as mulheres comer o fruto de seu ventre, os filhos que segurem suas mãos. Deverão ser mortos os corranins, os profetas, no santuário de Adonai? Jovens e idosos jazem no chão das ruas. Minhas moças e rapazes caíram feridos pelas espadas. Tu os mataste no dia da tua ira. Mataste os sem piedade. Tu chamaste teus terrores de todas as direções. Como em um dia de festa, no dia da ira de Adonai. Nenhum escapou, nenhum sobreviveu. Os filhos que segurei em meus braços e criei, o inimigo destruiu. Eu sou um homem. Agora o capítulo 3. Sou um homem que viu a aflição sobre a vara de sua fúria. Ele me levou e me fez andar na escuridão, não na luz. Apenas contra mim ele moveu a mão repetidamente o dia todo. Ele desgastou minha pele e carne, quebrou os meus ossos. Sitiou-me e cercou-me com amargura e privação. Fez-me viver na escuridão, como os que há muitos jazem mortos. Cercou-me com um muro para eu não escapar. Prendeu-me como os torrentes. Mesmo quando eu clamo, implorando por ajuda, ele retém minha oração. Barrou-me o caminho com um bloco de pedra. Tornou minha senda um caminho tortuoso. Ele espera por mim como um urso, como um leão escondido. Desviou-me e me fez em pedaço, deixando-me aturdido. Armou o seu arco e usou-me como um alvo de suas flechas. Ele perfurou os meus órgãos vitais como um dardos de sua aljava. Sou objeto de riso para todo o meu povo, o alvo de seus insultos o dia todo. Ele me encheu de amargura, fartou-me com o absinto, quebrou-me os dentes como um cascalho e prensou-me contra as cinzas. Fui tão privado de paz que me esqueci da fidelidade. E a ponto de pensar, minha força se foi, e também minha esperança em Adonai. Lembra-te da minha miséria absoluta, do absinto e do fel. Eles sempre estão em minha mente. Esse é o motivo de eu estar deprimido. No entanto, em minha mente continuou voltado a algo que me dá esperança. A graça de Adonai não se dissipou. Sua compaixão não tem fim. Não, ao contrário, ele renova ele renova cada manhã. Como é grande a sua fidelidade. Ou seja, meus irmãos, as misericórdias de Adonai se renovam a cada manhã. Aonde tem um erro, tem um acerto, tem um arrependimento de voltar para Adonai. Né? No entanto que nós voltemos para Ele, no entanto que nós retornemos para nosso Deus. Para que os nossos inimigos não venham bater palma de nossas vidas e nossa situação. Eu digo, Adonai é tudo o que tenho. Isso aqui foi um relato que Jeremias ele presenciou com seus olhos. Ele estava lá, né? Ele estava lá, Jeremias, né? Ele estava lá e ele escreveu o livro de Lamentações, né? Eu digo, Adonai é tudo que tenho, por isso porei minha esperança nele. Adonai é bom
para quem espera nele, para quem o procura. Oh, aleluia. Ele é bom esperar com paciência pelo socorro de Adonai. É bom para o homem carregar o jugo desde a sua juventude. Que ele se assente sozinho em silêncio enquanto ele se mantiver sobre o homem. Que ele se submeta de forma completa, ainda que pode haver esperança. Que ele ofereça sua face a quem bate nele e receba a sua cota de insulto, pois a rejeição de Adonai não dura para sempre. Ele pode causar aflição, mas terá piedade segundo a firmeza da sua graça, pois não atormenta nem pune os seres humanos de forma arbitrária. Então, o nosso Deus, meus irmãos, ele nos pune não para nos destruir, não para se alegrar, mas para que ele quer ver o seu filho aos seus pés. Ele quer ver o seu filho bem. Então, por isso que muitas das vezes vem, assim como aconteceu com o nosso povo, vem a advertência, mas é para nos corrigir. É porque o nosso Deus, ele nos ama, né? Então, a rejeição de Adonai não dura para sempre, né? Então, quando alguém pisoteia um dos prisioneiros da terra, quando alguém priva uma pessoa de justiça, desafiando o Altíssimo, quando alguém não recebe a justiça de um tribunal, Adonai não atenta para essas coisas. Adonai não atenta para essas coisas, ou seja, ele está vendo injustiça, ele não está vendo, né? Então ele está de olho, porque na hora certa ele vai punir os que assim agem com injustiça no juízo. Quem pode dizer alguma coisa e fazer acontecer sem que Adonai tenha ordenado? Tanto as coisas más quanto as coisas boas não procedem da boca do Altíssimo? Porque o ser vivo reclamaria, mesmo o homem forte, da punição por seus pecados, ou então, o que o homem há de se queixar? Que se queixe cada um dos seus pecados. Porque na realidade, muitas das vezes, o que sobrevive em nossas vidas, né, é consequência do que nós fazemos, né? Não é prova, muitas das vezes não é prova. Às vezes é consequências do que nós praticamos lá atrás. Deus perdoa, mas há as consequências, né? Porque o ser vivo reclamaria, mesmo um homem forte, da punição dos seus pecados? Examine-se, examinemos e testemos nossos caminhos e voltemos para Adonai. Olha só. Ou seja, quando vinham as coisas para nós, da advertência de Adonai, né? Ele manda que nós testemos nosso caminho, que nós possamos fazer uma retrospectiva, uma análise de nossas vidas, aonde estamos errando, por que isso? E voltemos para Ele, né? O objetivo é voltar para Ele, não era correr, né? Por isso que João Batista fala assim: quem vos ensinou a fugir da ira futura? João Batista fala: por que vocês estão fugindo? Porque esse não é o que vocês devem fazer. Não é assim que está escrito nos profetas. É você errou, volte para Adonai. Por que vocês estão fugindo? Quem vos ensinou a fugir da ira futura? É. Então nós vamos entendendo. Elevemos o coração e nossa mão a Deus no céu e digamos: de nossa parte transgredimos e nos rebelamos. Tu, de tua parte, não nos perdoastes. Tu nos cobriste com ira, perseguiste-nos e nos mataste sem piedade. Tu te cobriste com uma nuvem tão espessa que nenhuma oração pode atravessá-la. Tu nos reduziste ao lixo e à sujeira entre os povos. Todos os nossos adversários abriram a boca para zombar de nós. Pânicos e ciladas nos sobrevieram. Desolação, destruição. Meus olhos vertem rios de águas pela destruição das filhas de meu povo. Meus olhos choram sem cessar. Não há descanso até que Adonai olhe para baixo e veja desde os céus. Meus olhos me entristecem.
pelos destinos das mulheres da minha cidade. Meus inimigos me caçaram sem motivos, caçaram-me como um pássaro, jogaram-me vivo em um fosso, lançaram pedra sobre mim, águas cobriu minha cabeça, e eu pensei, estou acabado. Invoquei o teu nome, Adonai. Do fundo do fosso, tu me ouviste a voz. Não fechaste os ouvidos aos meus suspiros, aos meus gritos. Tu te aproximaste quando te chamei. Disseste, não temas. Adonai, defendeste minha causa. Olha só. Remiste a minha vida. Adonai, viste quando fui enganado. Julga a meu favor. Viste todo viste toda a índole vingativa e toda a tramas deles contra mim. Ouviste os insultos, Adonai, e todas as tramas contra mim. Os murmúrios sussurrados pelos meus adversários contra mim o dia inteiro. Vê quando eles se sentam e se levantam. Eu sou alvo dos seus insultos. Recompensa-os, Adonai, de acordo com os merecimentos de seus atos. Dá-me a dureza de coração. Dá-lhe a dureza do coração, como tua maldição sobre eles. Persegue-os com ira, destrói-os de sob os teus céus. Como ouro perdeu o lustre, como ouro fino mudou, como as pedras do santuário, jaz espalhadas em cada esquina. Os preciosos filhos de Tion, são preciosos quanto o ouro fino. Não possui agora mais valor, de jarros de barros feito pelo oleiro. Mesmo os chacais mostram os seus peitos a fim de amamentar os filhotes. Mas as filhas de meu povo tornaram-se cruéis como os avestruz do deserto. A língua dos bebês no peito, de sede, gruda no céu da boca. As crianças imploram pelo pão, mas ninguém atende. Pessoas que comiam apenas do melhor jazem mortas nas suas ruas. Quem se levantava vestido de púrpura revira montes de lixo. Olha, pois a transgressão das filhas de meu povo é maior que o pecado de Sidom, que foi derrubada em um instante sem receber o auxílio de ninguém. Seus príncipes eram mais puros que a neve, mais branco que os leites, seu corpo mais corado que as pérolas rosadas, tão lindo quanto as safiras. Agora seus rostos estão mais preto que o carvão. E eles seguem irreconhecível pelas ruas, suas peles em rugas, e sobre os seus ossos se tornam seca como um galho. Os mortos pela estada estão melhor do que os mortos de fome, pois estes foram assolados como se tivessem sido perfurados pela falta de comida nos campos. Com as suas mãos compassivas, as mulheres cozinharam os próprios filhos. Os filhos se tornaram seus alimentos, quando as filhas de meu povo foi destruída. Adonai deu cabo de sua fúria. Adonai deu cabo de sua fúria. Derramou sua ira ardente. Ardeu fogo em Tion, que ele consumiu as fundações. Os reis da terra não podiam crer, nem qualquer pessoa do mundo, que os inimigos ou adversários entrassem pelos portões de Jerusalém. E isso aconteceu por causa dos pecados dos seus profetas, das transgressões dos corranins, sacerdotes. De dentro dos muros derramaram o sangue dos justos. Eles vagavam pelas ruas como cegos. Encontram-se tão sujos de sangue que ninguém o consegue tocar em suas roupas. Fique longe
impuros. Gritam-lhe as pessoas: fique longe, fora, não nos toquem. Eles fogem para vagar por aqui e por ali, mas nenhuma nação lhe permite ficar. O próprio Adonai o espalhou, mas não mais cuidará deles. Não tiveram respeito pelos corranins, não mostraram bondade com os líderes. Quanto a nós, nossos olhos estão cansados de olhar em vão pelo socorro. Nós continuamos observando e esperando por uma nação que não nos podia salvar. Eles continuaram seguindo os nossos passos para que não saiamos pelas ruas. Nosso fim está próximo. O tempo está esgotado. Sim, nosso fim chegou. Quem nos perseguiu era mais veloz que as águias no céu. Eles nos caçaram sobre as montanhas e nos prepararam ciladas no deserto. O ungido de Adonai, nosso fôlego de vida, foi preso nos fossos dele. Apesar de dizermos dele, sob sua proteção, podemos viver entre as nações. Alegre-se, fique feliz, filha de Edom, que vive na terra de Uz. O cálice também passará por você. Você se embriagará e tirará a roupa até ficar nua. Suas transgressões, filha de Sion, foram expiadas. Agora vem a redenção. E vem a punição para aqueles que se alegraram, né, da nudez de nosso povo. Olha só. Suas transgressões, filha de Sion, foram expiadas. Ele não manterá muito mais no exílio. Ele punirá suas transgressões, filho de Edom. Exporá seus pecados. Lembra-te, Adonai, do que nos aconteceu. Olha e vê a nossa desgraça, até que possuíamos, foi entregue a estrangeiro, e nossos líderes e forasteiros, tornando-nos órfãos. Nossas mães são agora viúvas. Temos de pagar para beber a nossa água. Temos de comprar a nossa madeira. O jugo está sobre... Agora o quinto verso 6. O jugo está sobre nossos pescoços. Somos perseguidos. Labutamos a exaustão. Mas não nos dão descanso. Fizemos pacto com o Egito e Achu. Mas termos comido o suficiente. Nossos antepassados pecaram e não mais existe. Nós suportamos o peso de suas culpas. Nós somos governados por escravos. E não há quem nos salve do poder deles. Obtemos nosso alimento arriscando vida por causa da espada no deserto. Nossa pele está preta como a fornalha por causa dos golpes que nos cauterizaram de fome. Eles violentaram as mulheres de Sion, as virgens da cidade de Judá. Os príncipes são presos pelas mãos. Os líderes não são respeitados. Os jovens são forçados a trabalhar no moinho. Os meninos balanceiam sob os pesos da madeira. Os idosos abandonaram o portão da cidade. Os rapazes desistiram de suas músicas. A alegria desapareceu do nosso coração. Nossa dança foi transformada em lamento. A coroa caiu de nossa cabeça. Ai de nós, porque pecamos. Esta é a causa da doença de nossos corações. Este é o motivo que escureceram de nossos olhos. Esse é o motivo do escurecimento de nossos olhos por causa do monte de Sion, tão assolado que os chacais invadiram. Tu, Adonai, reinas para sempre. Teu trono durará por todas as gerações. Porque nunca te lembras de nós? Porque nos abandonaste por tanto tempo? Adonai, volta-nos para ti. Adonai, volta-nos para ti e voltaremos. Renova os nossos dias como foram nos passados. A menos nos tenha rejeitado por completo. Na fúria que não tem limites. Adonai, volta-nos
para ti e voltaremos. Renova nossos dias como foram no passado. Então aqui uma mensagem de esperança, né? Volta, Adonai, e nós voltaremos para ti. Né? Arrependimento, então que Adonai possa fazer em nossos dias hoje com o nosso povo, né? Possa continuar voltando para o nosso povo, para abrir os olhos deles para entender, para ver que Yeshua é o nosso rei. Né? Então aqui, meus irmãos, o livro das Lamentações que nós lemos todo, Baruch Hashem, né? É um relato de quem vivenciou toda aquela tragédia, toda aquela presenciou a mãe matando os filhos para cozinhar, para comer, para se alimentar. A que ponto chegou? Né? Um país que as nações visitavam, um país que as nações contemplavam a sua beleza. Então, isso traz para nós temor de nós não agirmos de forma impensada, de forma de nós não agirmos como o ébrio, não agirmos com irresponsabilidade com nosso Deus. Né? Então, irei fazer uma tefilá, uma oração, para nós assim concluirmos essa reflexão, né? Em nome de Yeshua, nosso Deus e nosso Pai, nesse momento, meu Pai, nós agradecemos ao Senhor, meu Pai, por a oportunidade de estarmos vivos. Nós agradecemos a oportunidade de estar em Tua presença, meu Pai. Meu Pai eterno, esses relatos é muito mais além do que relatos, que serve de aprendizado, serve de nós não seguirmos o caminho daqueles que agiram com desobediência, com incredulidade, com rebeldia contra o Senhor, meu Pai. Eterno Deus, nós rogamos ao Senhor que o Senhor nos dê força para confiar no Senhor e não permita, meu Pai, que venhamos nem virar nem para a esquerda nem para a direita. Mas rogamos que o Senhor nos capacite a estar olhando sempre para o Senhor, meu Pai. Nos livre, meu Pai, da queda, nos livre, meu Pai, de agirmos impensadamente, de forma irracional. Mas que possamos estar olhando para Ti, meu Pai, para o Teu Filho amado Yeshua. Eterno Deus, que nessa data de 9 de Ave, que o Senhor continue nos fortalecer, elevamos perante Ti, meu Senhor, e trazemos também em memória, meu Pai, aquilo que erramos contra o Senhor. Trazer em memória também o que o nosso povo, os acontecimentos que muitos têm como coincidência, mas nós sabemos que é um sinal de tudo, para nós lembrarmos de quem nós somos e de nós não jamais voltarmos a praticar o que no outro tempo nós praticávamos. Eterno Deus, continue a falar em nossos corações, nos fortalecer. E nós, meu Pai, nessa noite, que o Senhor conforte a cada um. Que o Senhor, assim, esteja atento, meu Pai, ao clamor de cada um dos teus servos. O nosso povo que está clamando nessas 24 horas, elevando a mente ao Senhor, meu Pai, e o coração. Que o Senhor continue, meu Pai, se fazendo perto, renovando em nossos dias como no passado. Como na época que o Senhor, meu Pai, vivia como esposo do nosso povo, que vive, a qual vivia em lua de mel no deserto, que foi o auge do nosso povo que vivia no deserto, meu Pai. E Tu és, meu Pai, o nosso esposo. Israel é a Tua esposa, e nós fazemos parte dessa esposa também, juntamente com o nosso povo de Israel. Que o Senhor abençoe, meu Pai, a cada um que assistiu essa live, que o Senhor abençoe a cada um que irão assistir. Que o Senhor abençoe, meu Pai, que o Senhor traga shalom sobre toda a nossa casa, sobre a casa da irmã Gelsa, da irmã Neide,
de seu Edivaldo, de suas filhas, dos familiares de cada um dos seus servos que estão aqui presentes, da minha esposa, abençoe os seus pais, abençoe meus pais, meus irmãos, familiares de cada um dos teus servos que estão aqui presentes, meu Pai. E que o Senhor continue, meu Pai, a falar em nossos corações de forma clara e maravilhosa, meu Pai. E assim, meu Pai, nós te agradecemos em nome de Yeshua. Amém. Shalom, shalom a todos meus irmãos. Então, motivo de refletir, de reflexão para todos nós. Né? Que o Eterno abençoe a nossa noite. Cada um tenha uma noite maravilhosa através de Yeshua. Uma noite de shalom para todos nós. Shalom, shalom. E até amanhã na oração. Em nome de Yeshua.